Aqui é o professor Eduardo Galvino com mais uma videoaula para vocês aí que estão me assistindo. Bom, então o tema de hoje são as questões de gênero e mulheres na ciência. Então vamos lá. Primeiramente, vamos falar da ciência. Então, quando se fala em ciência, é comum nos referirmos a nomes masculinos, né, que vocês já estão cansados de saber, como Isaac Newton, Galileu Galilei, René Descartes, Francis Bacon, Nicolau Copérnico, Louis Pasteur, Francisco Redi. E as mulheres? Onde elas estão? Tá? Então isto é uma questão de gênero. Você sabe o que é gênero? Antes de começar, vamos definir aqui o que é igualdade de gênero segundo o Wikipédia. Tá? Então, igualdade de gênero significa que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos e deveres, também conhecido como igualdade sexual. Esta é considerada a base para a construção de uma sociedade livre de preconceitos e discriminações, entendeu? Continuando aí. Bom, questão de gênero. Ao discutir a questão de gênero, é importante primeiro traçar a diferença entre o que vem a significar este conceito e contrapô-lo à ideia de sexo. Sexo está relacionado com os aspectos biofisiológicos que dizem questão às diferenças corporais da mulher e do homem, ou seja, o sexo biológico. Outro aspecto importante que pode nos ajudar a entender a diferença entre sexo e gênero é que os animais também são machos ou fêmeas, mas não são homens nem mulheres, eles nem têm gênero. Mas então, o que significa gênero? Com o desenvolvimento da compreensão sobre as diferenças corporais, sexuais, a sociedade cria ideias e valores sobre o que significa o ser homem ou mulher, feminino ou masculino. Estas são as chamadas representações de gênero. Nessa perspectiva, a questão de gênero está ligada à forma como a sociedade cria os diferentes papéis sociais e comportamentais relacionados aos homens e às mulheres. As relações de gênero criam padrões fixos do que é próprio para o feminino e para o masculino e reproduzem estas regras como um comportamento natural do ser humano, criando condutas e modos únicos de se viver sua natureza sexual. Isso significa dizer que a questão de gênero tem uma ligação direta com a forma como estão organizadas na sociedade os valores, desejos e comportamentos acerca da sexualidade. O debate sobre este tema tem se concentrado em diversos movimentos que levantam as variadas possibilidades de interpretação sobre como a sociedade conduz e impõe as relações de gênero, seja como um debate em torno da relação e distribuição de poder, ou como a questão da participação no mercado de trabalho e vida política. Estes são discursos que são encontrados nos movimentos feministas e de masculinidades. Então, o que vem a ser o feminismo? É um movimento caracterizado por desenvolver uma luta sociopolítica em busca de promover a igualdade de direitos entre homens e mulheres na sociedade civil. Alguns dados sobre a realidade da condição social das mulheres ajudam a entender um pouco algumas das discussões. Então vamos lá. O relatório de desenvolvimento humano das Nações Unidas de 2000 vem a confirmar a degradação das condições de vida das mulheres no cenário internacional. Os dados comprovam que 70% do total de pessoas que vivem em condições de miséria absoluta são mulheres. Do total de analfabetos, elas representam 2/3. A carga horária de trabalho diário é de aproximadamente 13% superior à do homem. Na zona rural, sobe para 20%. Embora represente mais de 50% da mão de obra no campo, recebe menos de 10% do crédito rural disponível.
Em cada 10 famílias brasileiras, 3 são chefiadas por mulheres que vivem sozinhas com seus filhos e filhas. No entanto, seus salários são cerca de 25% menor do que dos homens. Os dados na área da saúde também são alarmantes. O Brasil é um dos países latino-americanos de maior número de óbitos. Em cada 100.000 crianças nascidas, temos 200 óbitos maternos. Por ano, no Brasil, morrem cerca de 5.000 mulheres por complicações na gravidez, parto ou pós-parto. Segundo estatísticas levantadas pelo Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher em escala mundial, 1 em cada 5 dias de falta ao trabalho é decorrente da violência sofrida por mulheres em suas casas. A cada 5 anos, a mulher perde 1 ano de vida saudável, caso sofra violência doméstica. Na América Latina, tal ocorrência incide sobre 25 a 50% das mulheres. No Brasil, a cada 4 minutos, uma mulher é vítima de violência doméstica. Geralmente, o agressor é o próprio marido ou companheiro. Aí nós temos aí as mulheres e ciência, que também está relacionado à temática de gênero. Tá? Então vamos lá. Como acontece então essa questão de mulher versus ciências em âmbito mundial? Vamos lá. Desde o século V, início da Idade Média ou Idade das Trevas, até praticamente o século passado, as mulheres foram sistematicamente excluídas do mundo do conhecimento e da produção científica ocidental. Certo é que nem sempre foi assim. Nas civilizações antigas, as mulheres participavam ativamente da medicina. Na Grécia Antiga, a filosofia natural era aberta às mulheres. Nos séculos I e II, as mulheres eram ativas cientificamente, notadamente na protociência da alquimia. Com a ascensão do cristianismo e a queda do Império Romano, a vida das mulheres cientistas tornou-se muito difícil, como foi o caso de Hipátia de Alexandria, a primeira mulher matemática da história, inventora do hidrômetro e do astrolábio, assassinada por cristãos fanáticos em 415 d.C. Disse que sua morte marcou o fim da participação ativa das mulheres na ciência por séculos. Na Idade Média, séculos 5 a 10, apenas às freiras nos conventos era permitido o estudo. Em que pese as universidades tenham sido criadas no século XI. Nessa época, as mulheres estavam excluídas da vida acadêmica, com raríssimas exceções, a exemplo da Universidade Italiana de Bolonha, que permitiu às mulheres que assistissem palestras desde seu início, em 1088. As universidades italianas eram as mais acessíveis às mulheres. A médica Trotula de Ruggiero, que viveu de 1050 a 1097, pioneira na ginecologia e obstetrícia, estudou na Universidade de Salerno, a primeira universidade de medicina da Europa medieval, onde estudaram muitas mulheres da nobreza italiana, as senhoras de Salerno. A resistência de grandes nomes da intelectualidade feminina medieval e o crescente número e poder de freiras como Hildegard de Bingen, de 1098 a 1179, que antecipou as ideias gravitacionais séculos antes de Newton. A Hotsuite de Gandersheim, de 935 a 1000, que encorajava as mulheres a serem intelectuais, provocaram a reação do alto clero patriarcal e ainda no século XI, enquanto universidades eram abertas só para homens. Muitas ordens religiosas fecharam as portas para as mulheres, excluindo-as da oportunidade de aprender a ler e a escrever. A Revolução Científica, século XVI a século XVII, pouco fez para mudar a ideia vigente de que as mulheres e homens não tinham igual capacidade para contribuir com a ciência. Pelo contrário, alguns cientistas masculinos utilizavam a nova ciência para propagar a inferioridade das mulheres, afirmando que o lugar delas era nas funções domésticas.
No século XVIII, apesar da resistência de intelectuais centrais da época como Jean-Jacques Rousseau, para quem o papel das mulheres se restringia à maternidade e a servir seus parceiros, o iluminismo abriu espaço para as mulheres nas ciências pela ascensão da cultura de salões da Europa, espaços que reuniam homens e mulheres em ambientes aconchegantes para discussões filosóficas sobre política, sociedade e ciência, já que às mulheres era reservado o espaço privado, doméstico. Foi a partir da cultura de salões que as mulheres puderam participar mais ativamente da produção intelectual e científica e que trabalho de mulheres em matemática, física, botânica e filosofia começaram a ter influência e reconhecimento oficial no mundo científico. E embora a botânica tenha tido entre uma de suas fundadoras, Maria Sibila Merian, de 1647 a 1717, o sistema de classificação de plantas por suas características sexuais por Carlos Linneu, o pai da taxonomia moderna, foi uma barreira ao aprendizado das mulheres nessa área, porque se temia, veja bem aqui coisa, que mulheres aprendessem lições imorais a partir do exemplo da natureza. As mulheres ainda eram retratadas como inatamente emocionais e incapazes de raciocínio objetivo ou como mães naturais, reproduzindo uma sociedade moral e natural. Anota-se que, a despeito dos papéis de gênero terem permanecido praticamente inalterados no século XVIII, muitas mulheres protagonizaram grandes avanços na ciência e em direção à igualdade de gênero nas ciências, como Caroline Herschel, astrônoma, Mary Fairfax Somerville, também astrônoma, Anna Lovelace, 1815 a 1852, primeira programadora de computadores, Florence de Nightingale, dama da lâmpada, famosa enfermeira britânica, que inclusive abriu as portas aí para a enfermagem. Mary Sophia Germain, 1776 a 1831, matemática que se passou por homem. Margaret Ann Buckley, também médica, que para exercer sua profissão teve que se passar por homem. A segunda metade do século XIX aumentou substancialmente o número de oportunidades de educação formal para as mulheres, sendo fundadas escolas para mulheres com conteúdo semelhante às dos meninos e homens. Na Prússia, as mulheres puderam frequentar universidades a partir de 1894 e em 1908 foram eliminadas todas as restrições que eram impostas às mulheres na academia. A ascensão dessas faculdades das mulheres do final do século XIX proporcionou empregos às mulheres cientistas e oportunidade de educação e crescimento exponencial de doutoramento de mulheres em diversas áreas da ciência. Também cresceu o número de escolas mistas ou de coeducação, sendo que em 1875 havia 3.000 mulheres nesse sistema e em 1900 já eram 20.000. Antes mesmo da Segunda Grande Guerra, muitas mulheres cunharam seus nomes por grandes feitos na ciência, como Marie Curie, viveu de 1867 a 1904, que fez importantes descobertas na área da radioatividade, né? Descobriu o raio-x aí que nós utilizamos aí na medicina, né? Lise Meitner, 1878 a 1968, que com suas descobertas sobre fissão nuclear é considerada a mãe da era atômica. Indie Lehmann, 1888 a 1993, que descobriu o núcleo duro do planeta Terra, dentre outras tantas. Annie Jeph Cannon, 1863 a 1941, cujo trabalho foi fundamental para a classificação de estrelas pela temperatura. E Rachel Carson, de 1907 a 1964, bióloga marinha que trabalhou no Serviço Americano de Pesca e Vida Selvagem. Bom, atualmente as mulheres vêm lutando para garantir seu espaço e a igualdade de gênero. Cabe às autoridades zelar por esse direito, né? E também é nossa responsabilidade enquanto cidadãos, né? Cobrar essa postura, o aprimoramento do conhecimento de vocês e até a próxima aula. Muito obrigado por terem assistido, ok, galera? Então, essa foi a videoaula de hoje. Espero que eu tenha